Saudações a todos vocês assistindo o AmibCast. Eu sou o Caio Gouveia, seu anfitrião, e hoje, para tomar café comigo, eu recebo não um convidado, mas dois. Falar do protagonismo da enfermagem na UTI, Renata Pietro, presidente do departamento de enfermagem da AMIB, e Maria Aparecida, minha chefe. Importante falar isso, minha chefe. Responsável pela UTI do Hospital do Servidor Público Estadual. Ambas, AMIB, ABENTE, tituladas, enfermeiras intensivistas. Muito prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Caio. A honra é nossa. O prazer é meu em revê-los, né? Porque vocês são pessoas. Aqui a gente está fazendo toda essa. Demais. A gente agradece. A gente está fazendo todo esse, né, mise-en-scène. Até falei com a minha chefe, mas as duas foram minhas chefes. Eu fui residente. Mas é que eu sou velho mesmo, tá? Elas estão super, muito bem, estão ótimas. E o melhor de tudo é que tudo que a gente aprendeu durante esse período na UTI do servidor, foi fundamental esse aprendizado fosse não só médico, mas sim multidisciplinar. Porque a gente aprende que, de fato, a gente precisa de todos na terapia intensiva. É uma das especialidades que mais interdepende de todas as especialidades, as formações. E mais do que isso, a gente consegue entender que a grande chave que gira a UTI é a enfermagem, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, né, aprendi tudo isso com as mestras. Muito prazer recebê-las aqui com a gente no AmibCast. A gente é que agradece estar aqui. Para falar sobre isso, iniciar sobre esse processo de liderança, de empreendedorismo na enfermagem, vale lembrar desse período triste que foi de pandemia, mas, ao mesmo tempo, o quanto isso revelou para a gente a importância dessa nossa equipe especializada. E equipe especializada, eu digo, médicos, enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, nutricionistas. O quanto foi diferente o cuidado quando a gente tinha esses pontos ligados. Mas mais do que isso, o quanto foi fundamental ter uma enfermagem que, de fato, fez a liderança desse cuidado presente e especializada em terapia intensiva para guiar o cuidado mais importante desses pacientes tão graves, tão críticos. Vocês perceberam a mesma coisa que eu? Caio, é engraçado, interessante essa sua pergunta, né? Esse seu posicionamento, ponto de vista, porque para a gente que vive essa enfermagem 24 horas, né, Cida? A gente percebe o quanto esse protagonismo ele estava muitas das vezes escondido, né? O quanto velado, a equipe, né? Exatamente, velado. O quanto a equipe não percebia a real importância, e até os profissionais de enfermagem em si, eu diria, né? O quanto cada um de nós somos importantes nesse cuidado e o quanto foi diferente atuar nesta pandemia. Eu acho que isso trouxe um pouquinho para a gente, a Cida pode contextualizar a prática, mas em 2018 nós começamos a nível mundial uma campanha muito importante chamada Nursing Now, Enfermagem Agora, cuja ideia era trazer esse protagonismo dos profissionais de enfermagem. E essa campanha ela ia se encerrar com o bicentenário de Florence em 2020, né? Então tentando aí a nível global promover essa grande liderança dos profissionais de enfermagem, mas ninguém esperava que nós teríamos uma pandemia para realmente evidenciar essa importância, essa relevância e o quanto nós somos sim um dos pilares da saúde, né? Então, sem dúvida. O quanto precisam ser valorizados esses profissionais, e aí eu acho que não só para a equipe multi, isso ficou muito claro para toda a equipe interdisciplinar, mas como também para a população, né? O quanto é importante e relevante o trabalho dos nossos profissionais. Com certeza, eu acho que assim, só para contextualizar o que a Renata colocou na prática, no nosso dia a dia, a enfermagem ela se mostrou muito maior do que aquilo que a gente via anteriormente, né? Não só pelo que a mídia trouxe, não só pelo que as pessoas estavam dizendo, mas pelo que foi vivido. Foram anos vividos ali com pessoas diferentes e que cada um trouxe um pouquinho do seu dia a dia, um pouquinho da sua experiência, e a gente passou a ver profissionais diferentes
tentando fazer todo mundo o mesmo trabalho, né? Então, cada um trouxe a sua experiência e isso fez com que cada um se evidenciasse melhor na sua atuação. Então, realmente, a equipe médica, a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem fez um núcleo muito forte, né? Que fez com que isso se evidenciasse muito no contexto do grupo, né? Eu acho que o grupo fez a diferença para poder fazer acontecer. A gente viu coisas que a gente não esperava, né? A gente caiu num mundo que foi novo para todo mundo, o medo, as ânsias de cada um, os ansejos que as pessoas tinham, os distanciamentos que aconteceram. Então, assim, falando em liderança para tudo isso, é um contexto muito, muito forte e muito emocionante ao mesmo tempo. Realmente foram dias assim que, se você sentar para contar, esse Amibcast vai longe. Vai longe, é verdade. E interessante que a gente fala muito sobre liderança, tem vários coaches que falam sobre liderança e várias pós-graduações. E a liderança é interessante que ela foi extremamente natural. É uma situação extremamente difícil, complexa que a gente viveu, nova, né? Que a gente, apesar de ter paciente grave direto na UTI, a gente viveu momentos em que a gente via uma situação em que normalmente tinha 1 ou 2, 3 assim, mas são 88, né? Que a gente via pacientes da mesma forma, mesma gravidade. E o quão foi rápido a capacidade de criar um protocolo para tornar todo esse cuidado adequado. E assim, a gente não perceber. De fato, não houve uma percepção da UTI que tinha essa equipe extremamente definida, essa liderança da equipe de enfermagem extremamente bem azeitada, para se dizer, de maneira bem tranquila. O quanto isso foi fundamental, né? O quanto o intensivista de enfermagem foi fundamental. E a gente viveu isso, né? Durante o período que a gente ficou na UTI, quando a gente precisou de profissionais diferentes que, na verdade, não tinham a mesma cultura. A gente viu o quão é importante. Então, aquela velha história. Quando você tira algo que você percebe o quanto você perdeu, o quanto você ficou sem norte. E é isso que a gente sentia. A gente sentia sem norte. Todos os profissionais. Da mesma forma, você tirava uma equipe de fisioterapia, você sentia sem norte. Mas, sem dúvida, a equipe de enfermagem nos guiava, de certa forma, liderando nesse processo difícil e, ao mesmo tempo, dando aquela segurança de poder, vamos testar assim? Vamos fazer dessa forma? O que você acha, né? Vários protocolos que a gente institucionou, colocou como institucional, elas se mantiveram, não só para a equipe de enfermagem, mas sim para todos, por Sim. causa dessa fiscalização, desse cuidado, desse empreendedorismo, de fato, na saúde, feito pela equipe nesse momento. Então, isso foi, para mim, visível e o quanto a gente é pequeno sozinho. A gente só funciona junto na terapia intensiva. Isso deixou para a gente bem claro. E voltando nesse ponto, agora no pós-pandemia, falando agora, quanto que a gente pode mudar? Quanto a gente pode fazer melhor desde a visita multidisciplinar, desde os rounds, até o cuidado do paciente? Como é que a gente pode tornar isso melhor no nosso dia a dia? Esse cuidado mais conjunto, mais orientado e, obviamente, com essa liderança compartilhada. Você sabe que você traz um ponto interessante, né? Quando você coloca que ninguém faz nada sozinho, isso é fundamental. É fundamental, né? E uma primeira questão, acho que é essa oportunidade que a MIB nos dá de ter um canal para essa discussão, para essa conversa. Então, trazer pessoas com suas expertise é o que vai ajudar a gente a construir cada vez mais um sistema diferenciado. Então, o primeiro ponto que eu penso como vamos estar ou como vamos ficar é justamente essa questão da qualificação, né? Não dá. Cada vez mais, e isso, Caio, ficou muito claro para mim e o pessoal que está aí nos assistindo, que eu ajudei, por exemplo, na questão dos hospitais de campanha. Ali nós recebemos pessoas que tinham uma formação extremamente diferenciadas e pessoas que não sabiam absolutamente nada, recém-formados, que a gente teve... Acho que o Mickey aí. Tem uma queda no mic. Caiu aqui. Antes que... A gente já fala antes para não ter problema.
Aqui é tudo assim, ó. Vai A gente que vai vai. tudo assim. Eu consigo ouvir pelo meu. Sumiu o seu. Eu não estou mais ouvindo bem aqui. Aí tá normal? Acho que só o da Renata. É. Caiu. Será? Agora voltou. 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 Eu volto. Tá ligeira, mulher. Eu vou. Não, eu volto. Já sei Não, que eu eu tenho sei. que voltar tudo de novo. Já. Não, pode continuar. Aqui é assim, Já aqui, ó. viu. Sei. Pode a gente só bota o microfone um pouquinho mais próximo depois a gente Tá. edita. Vamos diminuir o braço, show. Não, é pra tocar o barco. Vamos lá, faz parte. Tá. Não, É bom que pra o mim- bate-papo é assim. Eu retomo. Querem que eu retome? Eu vou retomar para ficar mais fácil o raciocínio, né? Bom, Caio, nessa questão que você traz, eu acho que é extremamente importante o quanto não fazemos nada efetivamente sozinhos, e quando a gente entende isso, e o bacana da MIB é que essa compreensão existe, então nós trabalhamos numa equipe multi, temos um podcast onde as pessoas podem trazer suas inquietações, suas discussões, e a partir daí a gente consegue construir uma formação melhor para as pessoas. E por que eu comento isso contigo? Nós não estávamos preparados para esta pandemia, por mais que nós pensássemos, bom, a gente trabalha dentro da terapia intensiva, aqui eu tenho tecnologia, eu tenho os protocolos, os processos que acontecem. Gente, ninguém. Eu me lembro que logo que a pandemia começou, eu ainda estava como presidente do conselho, e nós fomos chamados em hospitais privados, hospitais filantrópicos, hospitais públicos, para ajudar, porque assim, as pessoas não sabiam como iam resolver a problemática, a questão da pandemia. E aí nós tivemos que treinar, capacitar questões básicas, como, por exemplo, a paramentação, para pessoas que estavam na UTI há muito tempo, né? Então, poxa, eu acho que isso traz um start para a gente, o que a gente estava fazendo, né? Então, será que eu preciso de toda aquela tecnologia? Como é que eu vou trabalhar? E aí eu acredito que essa construção do conhecimento, das habilidades, né, que o intensivista tem que ter, somado ao atitudinal, a tudo isso que nós passamos, é que vai ajudar a gente a construir um cenário muito melhor, né? Então, acredito que vamos ter que revisar, sim, muito dos nossos processos de trabalho, muito dos nossos protocolos, do que nós efetivamente precisamos para cuidar aí do doente crítico, para que a gente possa fazer uma assistência melhor, né? Acho que esse é o caminho, essa construção somada aí o conhecimento, a habilidade, o atitudinal dos nossos profissionais que vai gerar um resultado, né? E que bacana que nós podemos contar, por exemplo, com uma sociedade como a MIB, para estar ajudando os profissionais. E por que eu comento isso com vocês? Durante a pandemia, nós estivemos, enquanto sociedade, ajudando demais, né, as instituições, a criação e elaboração de protocolos, a melhoria dos processos de trabalho. Então, o quanto é importante, cada vez mais nós entendemos que sim, a nossa construção, ela depende muito de eu estar aí ligado, atrelado a uma sociedade de especialistas para entender o que a CIDA está fazendo de bom lá na UTI do servidor, o que eu posso pegar de bacana e trazer para a minha instituição. Eu acho que esse é o caminho, essa é a nossa construção. Cada vez mais deixar. Que eu deixei no começo, já aproveitei para deixar bem claro a MIB, a Bente, né? O quão importante foi a titulação, a formação, a especialização, não só do médico, mas do enfermeiro intensivista, do fisioterapeuta intensivista e etc., que é uma visão diferenciada do processo. A gente recebeu gente de fora, de outras unidades, sim, de outros serviços, tanto da fisioterapia quanto médicos, quanto a gente viu o quão relevante é o nosso conhecimento, né? A gente fala, o pessoal tende a menosprezar, mas o quão relevante foi essa capacidade de gerenciamento rápido, né? Não só pela parte técnica assistencial, mas essa capacidade de gerenciamento das pessoas dentro da UTI, porque senão sim, viraria Isso foi um gerenciamento gigantesco, assim, pegando o gancho do que vocês falaram, do que a Renata colocou, da posição da sociedade, da MIB, apesar da gente ter já ser especialista, de já estar há muito tempo na área, tudo que a gente vivenciou no começo parecia que era surreal, era outro mundo. Então, assim, essa questão do treinamento, de você saber o que tinha que ser feito, nós já fazíamos, mas
parecia que a gente precisava aprender de novo. Então, assim, novos protocolos precisavam ser feitos, refeitos, foram feitos em tempos recordes. A gente se reunia, discutia a situação e, ao mesmo tempo, a gente já pensava, a sociedade já está lançando alguma coisa, vamos buscar o que eles estão trazendo de novo, que a gente pode associar para poder implantar da melhor forma possível. E, realmente, o grupo fez a diferença, né? De você reunir todo mundo. Tanto que eu digo que a gente aprendeu, por exemplo, a pronar um paciente e numa velocidade, assim, que no começo a gente levava 1 hora, 2 horas. Facilmente tudo 1 hora, 2 aquilo horas, para a gente, lembra? Para a gente poder fazer. E aí, com o passar do tempo, o protocolo foi instituído direitinho, todo mundo foi treinado. Se buscou como que todo mundo estava fazendo, como que as pessoas estavam fazendo, como a sociedade indicava que se fizesse para minimizar os riscos, tanto para o profissional quanto para o paciente. E isso foi se tornando muito fácil, né? Então, eu acho que realmente, que a Renata colocou, que tudo que a gente passou na pandemia, por tudo que a gente construiu na pandemia, porque eu acho que a gente construiu realmente muita coisa na pandemia, vai nos nortear daqui para frente para melhorar realmente nossos processos. Você comentou a respeito dos rounds, das visitas multidisciplinares. A gente vê o quanto é importante a união do grupo, né? A informação que cada um traz associada a tudo que a gente tem ali, informação médica, prontuário, torna tudo mais rico e você consegue, muitas vezes, resolver as situações mais críticas que você fala, putz, faltou isso. Era essa informação que eu precisava para resolver isso. A gente, de fato, conhece o paciente em todas as frentes, Exatamente. né? Quando a gente passa a visita multi, a gente conhece todas as frentes. A gente vai lá passando, né, os residentes, não, isso e aquilo. Aí, olha, mas na verdade não é isso não. Exatamente. Conversei aqui, é diferente. Opa! Mas aí, quando vem, a gente começa a falar, esse tal motivo, eu conversei com a família. Falo com a família? Então já anota aqui. Então, eu sei tudo daquele paciente, eu sei que a Cida sabe tudo daquele paciente, eu sei que o fisioterapeuta sabe tudo daquele paciente. Por quê? A gente uniu o nosso conhecimento para dar o melhor cuidado, né? Então, essa ideia da visão multidisciplinar não é aquela coisa chata, parada, mas sim uma coisa bem objetiva, bem coerente, tentando unir esses conhecimentos, né? Focados. Eu acho que a gente progrediu bastante. E eu acho que, de fato, como você falou dos treinamentos, os treinamentos, vale ressaltar, a gente treinou junto. Né? Fisioterapia, enfermagem, não fizemos médica, treinamentos tudo junto. diferenciados. Era uma equipe realmente multidisciplinar, fazendo o mesmo treinamento para todo mundo falar igualzinho a mesma língua. E realmente sempre assim, baseado em protocolos, baseado em estudos, todo mundo se preocupou muito com isso, em buscar informação para que se fizesse a melhor coisa, né, naquele momento. Foi um momento difícil para todo mundo, de entendimento, de crescimento, de administração, falando em liderança. Você mesmo falou nessa liderança do número de pessoas que vieram para dentro da terapia intensiva. Muitos com conhecimento, muitos sem o conhecimento técnico, mas que vieram com uma boa vontade, que vieram com aquela garra, com a gana de vamos fazer junto, eu estou aqui para fazer com você. E os treinamentos voltaram a acontecer em várias fases. Eu já conversava com a Renata a respeito disso, da quantidade de treinamentos que foram feitos e das fases que a gente vivenciou os treinamentos. Quando você achava que estava tudo ajustado, de repente vinha uma nova onda e apareciam novas situações, novos protocolos, as mudanças de protocolos pelo pessoal da comissão de infecção, que eram praticamente quase que diárias, né? E aí o pessoal da infecção trazia, a gente passava todo o protocolo para todo mundo. Não, gente, vamos mudar aqui, vamos ajustar, porque a máscara não tem que ser assim, a gente dá para abrir a porta, não dá para abrir a porta, pode receber visita, não pode, vamos instituir X dias. Então, assim, foram N coisas, assim, que é aquilo que eu falei, a gente vai ficar aqui falando... Mas uma coisa que eu acho que chama a atenção é assim, o quanto nós somos resilientes na saúde, né?
Meu Demais. Deus, o quanto a gente mudou, né, o tempo todo. E as pessoas estavam dispostas a construir, né, essa mudança. Né? Então, nós não tínhamos... Óbvio que todo mundo tinha medo, né? Então, medo era uma coisa... Inerente, não tinha jeito. Presente. Mas isso trouxe à tona também a discussão da questão da saúde mental. Então, o quanto é importante as instituições olharem para os profissionais e para a saúde mental. Então, acho que isso também foi um ganho. E o quanto nós fomos resilientes, né, Caio e Cida? O quanto a gente... Todo dia tinha uma mudança. Então, vamos trocar o protocolo. Não, vamos mudar de sala. Agora a gente vai ventilar dessa forma, né? Agora a prona passou a ser... E as pessoas, ok, vamos fazer. Gente, então assim, sabe, essa é a mensagem que fica para mim, né? Então, o quanto fomos resilientes, o quanto todo mundo aprendeu junto, porque apesar de todas as evidências, né? Ninguém sabia nada, gente. Nada. Tá todo mundo sendo zero, do mesmo ponto. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Eu me lembro a primeira imagem, Caio e Cida, que me marcou muito, foi o rosto daquelas enfermeiras chinesas dentro da terapia intensiva, na terapia do Liu Wenliang lá. Sim. Cuidando dos doentes e cortando os cabelos, e aquele rosto cansado, marcado de máscara. Eu falei, gente, o que vem pela frente? Terrível. Essa marcação da máscara eu sei bem. A minha pele não deixa vestígio muito, mas eu vi muitos colegas que tiveram as suas marcas evidenciadas de uma maneira bem abrupta. Mas, assim, voltando rapidinho, só ali no que você colocou do grupo, eu enfoco assim, a liderança com relação a prona, por exemplo. Eu foco muito na prona porque foi algo que impactou bastante comigo. A prona foi fantástico. Ela foi impactante. Né? Dentro da terapia intensiva, você que está lá com a gente fazia o quê? 1, 2 pronas por ano. Né? A gente tinha o Vomer que nos ajudava e tal. E aí, temos que fazer várias ao mesmo tempo, junto. E aí, assim, focou de uma maneira que, no começo, ai meu Deus, vamos fazer essa prona, cuidado com o paciente. Depois chegou uma hora que o pessoal, gente, tem uma prona. Tá bom. Aí logo já estava tudo assim. Pronto. Era bem assim mesmo. Estava tudo pronto. A naturalidade. Foi. Todo mundo, o médico já sabia qual era o papel dele, o enfermeiro coordenava de uma maneira... Coordenava de uma maneira impecável. Eu tenho que ressaltar isso aqui, porque foi de maneira impecável a coordenação para esse tipo de procedimento. Não tenho os dados aqui de possíveis eventos adversos que tenhamos. Não tivemos mesmo. Que eu me lembre. Então, assim, só para deixar assim, claro que foi exímio, sabe? Sem perda de catéter, sem perda de tubo, né? Verdade, com exceção da hemodinâmica do paciente, que isso era inerente ao processo que estava sendo feito. Mas, assim, foi impecável. A enfermagem, os técnicos, o enfermeiro, a pessoa da fisioterapia, a equipe médica, os residentes que vieram. Nós tivemos médicos oftalmologistas que vieram ajudar, porque a equipe estava ficando pequena. Eles tinham toda a dificuldade, não tiveram pudor em perguntar, em aprender, em querer ajudar. Então, assim, é incrível de ter passado por tudo isso e estar aqui hoje podendo mostrar para o pessoal aí de casa tudo que a gente pôde vivenciar. E eu tenho certeza que N colegas teriam as mesmas histórias para contar. Mas é justamente isso, né, Cida e Caio, quando a gente olha. A gente está aqui tomando um cafezinho, mas a grande questão é o chá, né? É o conhecimento somado com a habilidade que deu o atitudinal dos nossos profissionais. Então, acho que essa é a grande liderança. E acho que todos nós somos líderes dentro da unidade de terapia intensiva. Então, o quanto é importante despertar essa liderança, quando você coloca justamente isso. Porque aí a gente olhava para a equipe e falava, olha, tem ali uma prona. Tá bom, vamos lá. Então, assim, todo mundo já se sentia incluído naquilo, né? Seguro para fazer. Seguro para fazer. Então, o quanto cada vez mais a gente vai ter que investir, sim, em treinamento dentro da nossa unidade. Né? Nunca vi tão importância. Você sabe que eu visitei uma UTI fora, um tempo atrás,
E o pessoal, eles têm um leito dentro daquela unidade de terapia intensiva para treinamento. Então, a hora que a UTI está mais tranquila, o que eles fazem? Bom, vamos ali treinar uma parada, um atendimento de parada, vamos ali treinar uma mudança de decúbito, sabe? Então, o quanto a gente vai ter que pensar nessa reestruturação dos nossos cenários para que a gente possa desenvolver mais líderes e ter uma assistência cada vez melhor, livre Educação de danos, continuada erros. permanente. Exatamente. A gente já falava isso Ontem, não vamos contar, faz alguns Não, anos. faz 2 anos. Foi ontem, foi ontem. Mas o ponto é importante, né? Treinamento de líderes, né? Isso, e o que você falou é perfeito. Não existe treinar, existe conhecimento, habilidade e atitude, né? O conhecimento da área, então, assim, sem dúvida é importante a gente ter especialização. A habilidade, obviamente, você vai com o tempo, né, tendo essa habilidade, mas a atitude é o que diferencia. Muita gente acha que líder é aquele que ordena, não é aquele que contagia. Exato. Né? E, de fato, as pessoas ficaram contagiadas pela organização que foi o processo. Desde o treinamento, que não tinha passado nenhum, até o processo começamos a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pronas por dia. E a naturalidade disso se mostrou como a gente conseguiu colocar algo. Na verdade, a cultura, né? Se a gente não dá conta, né? A cultura institucional, a gente coloca uma coisa ruim e ela fica, né? Mas isso foi uma cultura que a gente conseguiu colocar e ficou positiva. Sim. Da mesma forma com o esquema de... Principalmente do diurético, de diureterapia, com balanço hídrico, que é uma coisa que é difícil a gente controlar. Sim. Eu falei, não, vamos tentar fazer isso junto. E realmente a ideia das equipes surgiu. Eu falei, se a gente conseguir fazer dessa forma, acho que dá. Institucionalizou. E hoje a gente tem ainda essa herança do que foi da pandemia. E a gente está conseguindo cada vez mais É perfeita a sua isso. colocação, assim, porque realmente ficou. E ficou de uma tal maneira que os Covids, de uma certa forma, né, deram lugar aos pacientes que estavam precisando do hospital. E o olhar deles continuou igual. E aí a gente, às vezes, né, vamos aqui, vamos estudar, vamos ver o caso, que de repente lembrar que a gente tinha isso instituído, mas era Covid. Então agora vamos pensar de outra forma para poder associar tudo. Mas eu acho que ficaram coisas muito importantes, assim, institucionalizadas para o pessoal da enfermagem, tanto pela liderança, tanto pelo contexto de novos protocolos, tanto pela vontade de fazer. Né? Eu acho que isso ficou e vai ficar boas marcas, né? Boas lembranças, para a gente não falar das más lembranças que passaram. Não. Falar só de coisa boa, isso é importante. Pode ir tomar café. Mas voltando para essa ideia que é o nosso cerne, que é o protagonismo da enfermagem na terapia intensiva, eu volto a frisar uma coisa que é fundamental. Quando a gente vai numa terapia, quer saber uma informação, quer saber, a pessoa que você mais confia é a enfermagem. E se a enfermagem tem a atitude voltada que te dá segurança e não aquela situação que nem às vezes nós mesmos fazemos, a gente tem essa repelir, né? Falando, não vou falar. Mas essa capacidade que realmente eu vejo muito maior na enfermagem do que na equipe médica, às vezes, de ter empatia, de pegar essa pessoa que está tendo dúvida e explicar, alinhar, deixar claro o que deve ser feito, como deve ser feito e por que está sendo feito. O como isso é importante e como isso é relevante, tanto no cuidado do paciente, quanto no cuidado de informação para a equipe. Né? Porque se eu vou tirar uma dúvida, a primeira pessoa que eu vou perguntar é a enfermagem. Eu tenho certeza. Porque eu sei que lá existe toda a informação daquela... Pode não ter uma informação específica sobre a doença XY, mas eu sei o cuidado que está sendo feito, que é o que mais importa. O pessoal fica muito, não é a doença, é isso. Não, a gente quer saber o cuidado. E o cuidado e todo o processo que gira em torno, né, seja o cuidado médico, o cuidado de fisioterapia, o cuidado de fonoaudiologia, a parte da dieta, tudo está centrado lá. E se existe essa recepção do profissional, liderança de enfermagem na UTI, tudo anda mais fácil. E você sabe que é uma coisa interessante, né? O quanto o enfermeiro ele consegue ter essa visão holística, né? Da unidade. Né? Holística. Eu acho
É fantástico, né? É justamente isso. Eu quero saber como está funcionando essa engrenagem. Você pode ir ali falar com o enfermeiro, porque ele tem essa noção. E acho que isso vem um pouco da formação. Né? Acho que precisamos rever currículo, aí é uma outra questão, outro papo para um podcast que a gente pode discutir. Vamos pro próximo. Currículo, quanto é importante. Mas né? pode respingar, fica tranquilo. Mas isso vem um pouco dessa formação, né? Essa ideia do cuidado de enfermagem, porque aí a gente cuida não só do paciente, mas da equipe como um todo, né, Cido? Quanto a gente tem essa responsabilidade de olhar, de chegar num plantão e falar, poxa, acho que aquele médico hoje não está bem. Né? O quanto você conhece. Esse feeling é impressionante. É muito interessante, né? E o quanto isso é uma habilidade que, putz, não é uma habilidade que você ganha estudando, é uma habilidade da pessoa e, obviamente, da formação que ela teve, mas o quanto isso diferencia esse profissional, né? Essa cabeça, ali não tá legal. Vamos tentar mudar aqui, vamos tentar outra abordagem. Isso mostra o gerenciamento, de fato, mostra a liderança. A liderança que a gente comentou no começo, que estava oculta, mas ela sempre esteve lá. Né? Aquilo não parou porque aquilo lá está sempre. Verdade. Porque essa percepção holística que você bem citou é verdade. E não é à toa, né, Caio, que você olha assim, você pega os serviços de ponta diferenciados que perceberam que esse profissional é o cara que pode buscar e trazer resultados, porque obviamente que a gente trabalha, a saúde também é um mercado, sim, né? O quanto os case managers, por exemplo, são enfermeiros. Né? Então, e é isso que eu falo, gente, vocês precisam despertar essa liderança, desvelar essa liderança que está oculta nos nossos profissionais, porque quando você olha o enfermeiro norte-americano, por exemplo, todos os anos o Instituto Gallup, ele sai às ruas e pergunta quem é o profissional mais ético e honesto dos Estados Unidos da América. Caio, 18 anos consecutivos, o enfermeiro ganha 18 anos consecutivos, que a população bate e fala assim, é o enfermeiro. É o enfermeiro, depois vem o professor, aí os militares, o médico. Né? Então, assim, quem ocupa o topo, o ranking da cadeia nos Estados Unidos da América é o enfermeiro. Então, poxa, mas o que eles diferem da gente? Aquele é algo mais, né? É o que a gente falou, holístico. Exatamente. Olhar, né? Então, assim, o olhar, o cuidado, sabe? O processo de trabalho na saúde lá que não acontece se não tiver um enfermeiro fazendo toda aquela triagem. Então, o quanto isso faz a diferença e o quanto a população reconhece. Né? Que nem logo que começou a Covid, você conversava, por exemplo, com um taxista, ele sabia, você é um técnico, você é um enfermeiro. Então, assim, as pessoas aqui estão começando a conhecer quem é a equipe. Exato. Né? Porque antes, todo mundo era enfermeiro. Todo enfermeiro, 100%. Todo mundo é enfermeiro. 100%. Aí hoje não, né? Hoje você já sabe que tem um enfermeiro, o técnico, auxiliar, obstetriz. Então, assim, a cadeia, ela é mais ampla aqui no país para os profissionais de enfermagem. Sem contar a especialização do enfermeiro. De cada um. Sem contar a especialização, enfim. Mas aí é isso que a gente precisa, sabe? Despertar essa liderança nesses profissionais. Então, aquela pessoa que está hoje nos ouvindo, que é profissional de enfermagem, né? Que vê, poxa, como é que eu desperto essa minha liderança? É fazendo o que a gente conversou aqui. É desenvolvendo conhecimento, aí eu preciso estar junto a uma sociedade, eu preciso estudar, não tem por onde, né? Eu preciso criar um bom repertório e isso eu tenho que estudar. Então, criando conhecimento, desvelando aí suas habilidades para que o seu atitudinal de liderança comece a aparecer. Quando nós olhamos Brasil, por exemplo, nós temos 2 milhões de profissionais de enfermagem. No cenário de terapia intensiva, 14% dessa população, desses 2 milhões de profissionais, estão inseridos na terapia intensiva. Né? Então, o quanto a gente precisa despertar muito mais essa liderança para avançarmos cada vez mais nesse protagonismo. Com certeza. Eu acho assim que os líderes, eles estão aí, nem sempre eles são natos. Isso é eles verdade. podem ser criados, né? E buscados com tudo isso que a Renata colocou. E que muitos chefes deixem de ser chefes e passem a ser líderes, né? Que você colocou logo no começo da nossa conversa. Eu vejo que às vezes a gente está lá conversando ou fazendo as coisas e os profissionais de enfermagem ou até mesmo os da multidisciplinar já passaram a entender isso. Quem é o líder
e quem é chefe. Exato. Né? Então, eu acho que isso já está muito despertado nas pessoas, dessa diferença entre chefe e líder. Né? Porque o líder realmente é aquilo que você falou, ele vai inspirar o próximo, né? Ele vai inspirar os colegas. Eu tenho minha inspiração aqui comigo, né? São anos trabalhando juntas e tenho certeza de que ela fez parte do meu crescimento. E eu faço aí também um convite ao pessoal que está nos ouvindo. Vamos procurar crescer junto com a sociedade, vamos procurar nos instruir mais, aprender mais, ser mais ouvintes às vezes, que eu acho que isso vai fazer despertar novos líderes aí, com certeza. E isso é bacana que a Cida coloca, cara, sabe por quê? Eu me lembro até hoje, quando eu conheci a criatura. Tinha um enfermeiro nosso que ele virou e falou assim, olha, chefe, tem uma menina muito boa lá na ortopedia, que é louca para trabalhar na UTI. Ortopedia? Falei, Olha, não sabia dessa. Vamos lá falar com ela. Aí fui lá, essa é a Maria Aparecida. Tudo bem, Maria? Você gosta de UTI? Amanhã você vai estar lá com a gente, não foi? No dia seguinte... Falei, não, se ela é boa, vamos trazer... Só tenho que agradecer. Eu agradeço muito, porque minha formação foi importantíssima e sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso, sabe? É dar oportunidade para as pessoas. Então, assim, poxa, uma pessoa que gosta de terapia intensiva, que já não é tão fácil você achar quem quer ficar trancado naquele ambiente estressante, com barulho, com agito o tempo todo, né? Estava num outro setor. Então, vamos tentar dar a oportunidade para as pessoas. É assim que você desenvolve lideranças. Né? O cenário... Cida nem conversava quando chegou na UTI. Aí, daí cenário a pouco, difícil, né? Dominando tudo. Bem assim mesmo. Então, natural, né? É isso que a gente falou, natural. E eu já tinha essa vontade, né? De ir para a UTI. Eu já tinha, inclusive, a minha formação para isso. Era formada... Né? Tinha aí pós em terapia intensiva. O que estava fazendo na ortopedia? Houve um erro no processo. Então, assim, vamos dar oportunidades para os novos líderes, para as novas lideranças aparecerem, né? Porque elas existem, né? A gente tem muito talento, muita gente boa por aí, que pode ajudar cada vez mais a gente desenvolver não só o doente crítico, mas também a sociedade, né? Então, o que a gente fala, venha para a MIB, né? Venha fazer parte, vamos prestar prova de título. Então, quanto isso é importante. Nós temos um departamento de enfermagem dentro da MIB, né? Então, tem espaço... A gente tem que lembrar disso, porque as pessoas pensam, a MIB é uma das poucas associações que a gente faz com um grupo. A gente não trabalha com um profissional, a gente trabalha com todos os profissionais. Obviamente, cada um associado com sua sociedade, mas obviamente com as provas que você tem, a gente tinha esclarecido, mas a gente não trabalha sozinho. E uma coisa que a gente conversou, vamos fazer EAD com um time. A gente precisa de time. Então, o ensino à distância que a gente vai fazer, o nosso AMIBcast, tudo que a gente vai falar é em time. É como funciona nosso relacionamento, né? E eu acho que expor esse relacionamento que quando de fato é bom, e obviamente quando não é bom, a gente vai citar e tentar corrigir, não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão ouvindo, porque a gente sabe que todas as dificuldades que a gente tem são obviamente contornadas e tem a ver com isso, tem a ver com a liderança e com a chefia, que são coisas extremamente diferentes. E eu gosto de falar isso porque eu fico, às vezes assim, por que está agindo dessa forma? Não vai dar certo, né? Essa maneira um pouco mais agressiva, essa coisa que você quer mostrar a capacidade que você tem, mas de uma maneira empurrada. Não funciona assim, né? E isso dos dois lados. Eu acho que a gente precisa, sim, mostrar as coisas, mas de acordo com a necessidade que a gente está vendo. E as pessoas vão ver aquilo ali e falar, nossa, eu vou atrás porque tá certo esse negócio aqui. Vai dar certo. Eu vou dessa, tá dando certo. Assumiu ali. E na situação difícil que a gente falou do Covid, a gente viu isso com clareza. Não, vamos por esse caminho aqui que vai dar certo. Vem comigo. E pronto. E dá a mão para mim e vamos junto. E é essa a ideia. É dar a mão para mim e vamos junto. Não é vai lá. Né? Aquela famosa, vai moleque lá, não é assim, né? Vamos junto, vamos caminhar junto. E eu acho que isso fica a ideia de toda acho que até da gestão da MIB, né? Vamos
juntos, né? Isso é o que a gente viu e vai pregar a cada momento mais. E vamos junto não só profissionais de saúde, vamos junto família, vamos junto paciente, Sim. vamos junto, porque a terapia intensiva é muito delicada e muito difícil para a gente achar que um ponto de vista só é o bastante, né? Até porque a terapia intensiva, eu sempre falo, terapia intensiva não é uma clínica, né? Ela é várias, porque todas as clínicas vão para dentro da terapia intensiva. Exato. Né? Então, você precisa administrar não só tudo isso que você acabou de falar, mas as N clínicas, as policlínicas que fazem parte da terapia intensiva. A gente falou agora do paciente cirúrgico, a gente falou do sangramento, a gente fala do paciente neurológico, a gente fala da cardiologia. Então, a gente tem que ter capacidade de lidar com tudo, não só lá dentro, mas também fora, né? Com E isso, sem dúvida nenhuma, essa engrenagem principal aí gira em torno do cuidado de enfermagem e da liderança da enfermagem na UTI, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, Caio, que a gente ainda precisa avançar muito se vamos pensar em enfermagem enquanto Brasil. Sim, Nós sim. precisamos, acho que... Saúde com o Brasil, né? Saúde. Saúde em si, a enfermagem também, e por isso que cada vez mais nós precisamos despertar essas lideranças para que a gente possa modificar os cenários, desfechos, trazer novos processos de trabalho, enfim, é uma construção, né? Eu acho que a gente, todos os dias, estamos construindo e saímos de casa para dar o nosso melhor, né? Então, a ideia de conseguir trazer isso e agregar pessoas é o que gera valor para uma instituição, não tem por onde. Falando de empreendedorismo e futuro, como a gente vislumbra nos próximos anos a atuação da enfermagem dentro da terapia intensiva, a exemplo de outros países, Estados Unidos, Austrália, que tem já uma certa estabilidade nisso, né? Mesmo na Europa. O que a gente pode pegar de exemplo e o que a gente pode esperar no futuro? Eu acho que despertar essa liderança é extremamente importante, sabe? O profissional entender qual é o seu real papel ali na beira do leito. Então, eu tenho um profissional médico, por exemplo, que vai passar um acesso central num paciente. Bom, se eu ver uma falha no processo, eu tenho que barrar. Eu acho que essa é a obrigação do enfermeiro que está ali. Doutor, olha, pare, o senhor não lavou as mãos ou contaminou a sua luva. Então, é desenvolver tudo isso para que os nossos enfermeiros tenham essa mesma capacidade de conseguir parar os processos, gerenciar muito melhor onde ocorrem as falhas, né? Então, como fosse mais uma barreira. Uma Exato. barreira, não uma barreira, como eu digo, não no sentido de ser um obstáculo, mas sim mais uma barreira do queijo suíço. de Aquela segurança. ideia de segurança e qualidade de segurança, né? Então tem um foco grande nisso. Exatamente. Eu acho que o ambiente se torna mais seguro quando esse profissional entende o seu verdadeiro papel. O nosso enfermeiro precisa se engajar mais, acho que nessas questões, e por isso não tem como. A gente tem que estudar, tem que estar ali sentado, ouvindo a Mivicast, fazendo EAD para aprender. Isso. Essa é a grande questão, né? Então, cada vez mais dar subsídios e suportes para a gente ter um profissional que nem o profissional norte-americano, que tem um respeito da população. Por quê? Porque é ele que está ali próximo. Né? Não dá para, no horário da visita, o enfermeiro não se apresentar para a família. Isso. Entendeu? Então, assim, nesse ponto, legal. esse cara, ele tem que estar ali junto. Eu me lembro que essa era uma briga que a gente tinha, né? Falando, poxa, o pessoal vai começar a visita. Você vai tomar café agora? Não, agora é a hora que você tem que estar ali para a família te ver. Você está aqui há 24 horas prestando cuidados, né? Está aí 6 horas na beira do leito. Então, o quanto é importante fazer essa compreensão. Sabe, que nós temos que nos apresentarmos, que precisam conhecer quem é um enfermeiro dentro da terapia intensiva, que ele tem o medo um de se time. mostrar, né? Exatamente. E barrar os processos que não estão corretos. Eu acho que a gente tem ferramentas, então os protocolos são as ferramentas, mas só funciona se o meu profissional tem esse conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa agregar muito mais essa questão do valor e do mostrar o meu trabalho, né, para o time, que acho que ficou evidenciado agora na pandemia, e também mostrar isso para a sociedade, né, quando a gente
apresenta muito mais quem é esse profissional, é óbvio que vão buscar conhecer, que vão buscar tentar compreender e ver qual é o meu papel, o meu valor dentro de toda essa cadeia do cuidado e da saúde. Acho que isso é essencial. Eu acho também, concordo plenamente com as palavras da Renata. Eu acho que o futuro da enfermagem, ele tende a ser brilhante, desde que todo mundo realmente procure estar cada vez mais engajado, focado em aprender, em crescer, em fazer barreiras, em publicar. Tá, aí o negócio importante, né? Acho que... Criar conhecimento, né? Eu acho que a Renata pulou até essa fase porque é uma pessoa que, né, pode falar melhor do que eu sobre isso, porque vai gostar de publicar. Ela me incentivou muito, né? Eu sou aqui grata a ela por tudo que eu sou hoje e por tudo que ela me incentiva nesse sentido, assim, né? E ela fala, Maria, a gente tem que publicar, Maria, a gente precisa fazer um capítulo de um livro, preciso de você. Eu falo, meu Deus do céu, larga do meu pé. Eu mando assim, ó, Maria, 3 pontinhos. O que você quer, tia? Você já sabe o que é. Mas geralmente tudo que ela tenta é realmente para melhorar a enfermagem, para um futuro de enfermagem melhor, né? Para que a enfermagem seja realmente apresentada à sociedade como uma categoria que né? Uma categoria que faz a diferença, que traz novas publicações, que tem interesse pelo que está acontecendo, porque a enfermagem é arte. Então, a gente pode e tem N coisas para publicar, para se mostrar, para apresentar para a sociedade, para as outras equipes. Então, assim, eu acho que realmente o futuro da enfermagem ele precisa se basear não só no conhecimento técnico, é super importante, né? Isso não deixa dúvidas, mas eu acho que indo aí para a área acadêmica, também um foco que tende a crescer. Eu vejo ao longo dos anos, isso é óbvio, né? Muitos colegas aí fazendo mestrado, doutorado, em busca de novos conhecimentos, e de passar isso mesmo, né? Sabe? De apresentar isso para os outros colegas, para os outros profissionais. Esse é o futuro que eu vislumbro para a enfermagem, assim, um futuro bonito, assim, e que eu Muito espero. Bom. Gerando conhecimento também. Aliás, com certeza. Até gerando conhecimento. E esse gerenciamento de dados também, eu vejo isso. Se cai isso na mão da enfermagem, eu sei que vai estar bem alinhado. Né? O quanto é difícil a gente gerenciar dados, né? Mas, ó, o bate-papo tá bom pra caramba. Eu tô gostando demais. Aliás, a gente vai ficar mais tempo ótimo. Aí, daqui a pouco tomar um café. Mas, antes de a gente terminar, vou fazer um negócio diferente. Quais são os 5 pontos principais para o enfermeiro que quer ser intensivista, que quer trabalhar na terapia intensiva, obviamente quer buscar o seu papel de liderança na sua área, na sua especificidade, na coliderança que precisa e é necessário no ambiente de terapia intensiva? Quais são as 5, né? As 5, falei 3, ó. 5. Tô diminuindo, né? Eu diminuí, subi. 5. Quais são as 5 mais importantes habilidades ou características que deve ter esse enfermeiro que busca agora, que está ouvindo a gente e que busca estar dentro da terapia intensiva, também conseguindo mudar o rumo e melhorando o nosso cuidado dentro da UTI? Bom, acho que primeiro gostar do que faz. Gostar do né? que faz. Primeira coisa é essa, porque estar dentro da terapia intensiva a gente sabe que não é fácil. É um plantão puxado, tem dia que você não consegue almoçar, não consegue levantar, sair do lado do doente. Então, a primeira coisa é gostar do cuidado do doente crítico. O segundo ponto, eu acho que é o desenvolvimento de habilidades como o conhecimento técnico, seguido do conhecimento científico, né? Porque a técnica você aprendeu na faculdade, científico você tem que estar sempre aí atualizando, né? Depois, os saberes, né? Então, o saber fazer, o saber ser
porque você tem que ter aí o comportamental, talvez esse é um outro papo para a gente discutir aqui no podcast, né? É verdade, é verdade. O quanto o comportamental ele faz a diferença, porque hoje, quando você olha as instituições, elas contratam pela sua habilidade técnica e pelo seu conhecimento, mas ela demite pelo seu comportamental. Então, o quanto o saber ser, ele é extremamente importante. E a questão de conseguir atuar em time. Coletividade é tudo. Não é fácil, né? É mais fácil viver do que conviver. E dentro da terapia intensiva, não é? A gente tá ali fechado e não interessa se eu não vou com a cara do Caio, da Cida. Meu plantão tá ali e eu vou ter que estar com ela. Não dá para você ficar trocando, né? É difícil. Seria bom, né? Montar o seu plantão. O seu plantão. Quero fulano. Nem escalação de time de futebol, né? Show de bola. Seria então, fantástico. eu acho que essas 5 são as questões que mais pegam, Caio, e que eu destacaria como fundamentais para quem quer estar na terapia intensiva. A terapia intensiva é apaixonante. Acho que quem conhece entra, nunca esquece. Né? Não quer sair. Venham com a gente para esse time, departamento de enfermagem, a MIB, a BENT, que vocês não vão se arrepender. Com certeza. Se dá alguma coisa a mais aí do quinteto? A ou Renata você quer falar foi- os 3 pontos principais A Renata que foi, todo profissional tem que aprender com a enfermagem? Renata foi perfeita aí nos 5 bem colocados. Eu acho que não tem muito o que acrescentar. É basicamente aí, assim, os pontos que vão vir depois são adereços, vamos dizer assim, que vão talvez só te dar um pouco mais de norte ou de, né, confiança para estar ali. Porque para ser líder também você precisa ter confiança no que você está fazendo. Né? E eu acho que para você ter confiança no que você está fazendo, você tem que voltar para trás aqui em todas essas fases que a Renata colocou. Né? Eu acho que essa confiança o tempo te traz, não tenha dúvida, mas para o tempo de trazer tudo isso, passe realmente bem por todas essas fases, né? De aprimoramento, de conhecimento, de trabalhar em time. Isso vai te subsidiar, com certeza, para você ser um líder confiante, para você ser um líder forte, para você ser aquele líder que vai ser apontado dentro da unidade. Então, assim, se alguém perguntar quem é fulano, não tem quem não saiba. Isso é verdade. Isso é fundamental. Bom, agradeço muito a presença, mas antes disso eu gostaria de agradecer principalmente pela possibilidade de ter sido formado por vocês, né? Então, essas habilidades que a gente tem, eu lembro sempre, eu procuro sempre lembrar, não só a preceptoria que a gente teve, mas sim o quão foi relevante e importante essa capacidade de ter uma formação multidisciplinar e está até hoje lidando com facilidade com a UTI graças a essas pessoas que estiveram comigo, né, que é a Renata, a Cida, que foram importantíssimas na nossa formação. E fica esse detalhe nessa Mimicast, terminando de maneira emotiva aqui, né, junto com a gente. Não. É importante, pô. Mas, acabou agora. Mas quem vai tomar café comigo depois? Até mais. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Cida. Obrigada, E Caio. até o próximo Mimicast. Poderia deixar um recadinho? Deve. Bom, pessoal, olha, Não esqueçam. não esqueçam, 10 a 11 de novembro, 12. 10 a 12 de novembro, CBMI, esperamos por vocês, a programação está fantástica, né? Então não deixem Brasília de estar nos conosco, Brasília nos aguarde, e agradecer, mandar um beijo para o nosso presidente, Dr. Marcelo Maia, que sem ele essa construção também não seria